Boa noite, queridos irmãos. Que bom que podemos estar aqui, reunidos num só coração para adorar o nome de Jesus, daquele que nos salvou, daquele que é poderoso para nos redimir dos nossos pecados. Que nós possamos, essa noite, nos lembrar que o nosso pecado nos afastou, nos destituiu da glória de Deus, mas Deus enviou o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos nos reaproximar, nos reconciliar com Deus. Em Romanos 3:24 está escrito que fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Só nele, meu irmão, nós temos esperança, nós somos motivados a continuar prosseguindo para o alvo, nós temos força para vencer nas nossas fraquezas, nós podemos esperar pelo dia glorioso em que Jesus voltará e para nos levar para morar com Ele eternamente. Que você possa nessa noite declarar que somos salvos em Cristo Jesus. Graça, gloriosa graça, graça, gloriosa graça, lá na cruz foi consumado. Graça, incrível graça, graça, incrível graça, do pecar pela cruz sou salvo, salvo, salvo pela graça, salvo, salvo, salvo pela graça. Oh, graça, formosa graça, graça, formosa graça, lá na cruz, amor eterno, graça poderosa. Cante, graça, graça poderosa, do pecar pela cruz sou salvo, salvo, salvo pela graça, salvo, salvo,
Olá a todos, estamos mais uma vez compartilhando com vocês das nossas vidas, as nossas experiências e daquilo que faz parte do dia a dia da igreja, que nós temos a necessidade de falar também. Quero começar falando a respeito das contribuições. Nós queremos agradecer pela participação da igreja, houve uma resposta, ainda ficamos mais ou menos uns 10 mil abaixo daquilo que nós tínhamos necessário, como necessidade, mas nós estamos fazendo alguns arranjos do nosso orçamento, diante de um orçamento de emergência, para adaptar aí as nossas despesas, diminuir tudo. Então foi possível fechar o mês passado nosso orçamento, mas nós precisamos continuar, pelo menos, atingindo aquilo que atingimos no mês passado. Então, sabemos que algumas pessoas vão ter mudanças nas suas finanças nos próximos meses, mas se você tem recebido, se você tem sido abençoado nesse sentido, contribua com aquilo que Deus tem permitido chegar até você. Tem um texto do Antigo Testamento que fala que tudo que passar por debaixo da vara é aquela figura do pastor contando as suas ovelhas. Então nada deixe de fora, mas se você tem recebido, entregue também ao Senhor, como gratidão, como experiência de adoração na sua relação com Ele. Nós, por enquanto, só podemos agradecer a todo o esforço da equipe financeira que tem trabalhado no sentido de adequar o orçamento com a realidade. Isso tem sido especial, eles têm feito um bom trabalho, mas nós precisamos que a igreja continue, aqueles que estão recebendo, sendo também fiéis, de forma sistemática, naquilo que deve ao Senhor ser entregue. Também a semana que vem nós teremos a programação do Dia das Mães. Como que nós vamos fazer? Vamos fazer online ainda, infelizmente. As crianças estão preparando uma homenagem e será como um presente da igreja para vocês. Então, não vão ser as mamães presentes aqui para entregar uma lembrancinha, mas vocês ficarão com essa lembrança guardada no coração de vocês. Depois, posteriormente, vamos ver como fazer isso para vocês de uma forma mais específica, material também. Mas queremos desde já convidá-los para a próxima celebração, às 10h30, teremos uma palavra para as mães e assim também com a homenagem das crianças. Estamos preocupados com o convívio de algumas mães com as crianças, porque temos, pelos comentários que temos visto, algumas mães já bem irritadas e dizendo isso para as crianças que não vê a hora que eles voltem para as escolas. Nós sabemos que isso pode afetar bastante emocionalmente. Nós não temos a ideia de como isso pode chegar no coração de uma criança que está percebendo que seus pais ou a sua mãe está querendo se livrar dele. Então, pode parecer uma coisa simples, um comentário assim, mas o coração de uma criança tem um efeito e um impacto grande. Então, queremos pedir que essa semana possa ser também uma semana diferente nesse sentido. Vamos pedir a Deus que dê paciência, que Deus nos ajude a nos comportar de uma maneira adequada. Ok? Então, são esses os avisos. Vamos entregar, então, agora dízimos e ofertas com atitude de honra ao Senhor, como sempre temos feito. Não deixe para o último final de semana, mas já vai investindo. Tem mais uma coisa que eu quero acrescentar sobre isso, é o sustento dos nossos missionários. Então, os missionários que recebem pelo orçamento, que estão inclusos no orçamento, houve uma modificação nesse sentido, então nós só ficamos com Daniel, com a Daniela e o André preservados no orçamento. Os outros missionários vão continuar participando, vamos continuar investindo na vida deles, mas nós vamos fazer a contribuição através do fundo de missões. Então, o que a igreja sentir que deve se envolver e participar é o que a igreja vai entregar, e o que tiver condições será dividido entre eles no fundo de missões. Então, Cristolândia, Sertão e Índia serão ofertas voluntárias
que serão entregues conforme aquilo que a igreja puder. Tá bom? Então temos essa modificação e é o que pudemos fazer por enquanto. É o que tivemos condições de manter por enquanto, devido à crise, devido à situação que temos vivido. Peço que vocês compreendam e também contribuam nesse instante como a sua oferta e seu dízimo entregue em honra ao Senhor. Eu me rendo aos teus pés.
Eis-me aqui, cante conosco. Eis-me aqui. Estamos na presença do Pai. A palavra de Deus diz que onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele ali está. Creia que Ele está no seu lar essa noite. Ele está escutando o seu clamor, a sua oração e a sua adoração. Coloque sua vida diante dEle, se renda aos pés dEle. Ele está presente, creia nisso, meu querido. Ele ouve a sua dor, o seu clamor. Ele sabe o que você está passando. Ele tem um novo amanhã preparado para cada um de nós. Eis-me aqui, ó meu Senhor Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Boa noite, igreja, graça e paz. Juntos novamente, online, para mais um momento de intercessão neste culto, no primeiro domingo do mês de maio. Nossa devocional está em Salmos 5:11, que assim diz: Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Neste pensamento de refúgio, de proteção, em que estamos vivendo hoje, nesta pandemia, só encontramos refúgio e proteção no Senhor Jesus. Não existe outro. Não existe outro lugar, não existe outra pessoa que pode nos socorrer. E neste pensamento, eu me lembrei de um hino antigo que assim dizia, e quero compartilhar com vocês neste momento. Refúgio verdadeiro, seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal. Ele, em seu caminho, sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil, me vem livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem pode me sustentar. O pastor costuma dizer, que às vezes a gente fala assim, o último recurso agora é a oração. Só Jesus agora para operar um milagre. A gente sempre, muitas das vezes, não sempre, muitas das vezes a gente coloca Jesus no final. A gente tenta tudo com esforço dos nossos braços, das nossas mãos. Aí, quando não cabe mais recurso, é que nos lembramos do Senhor. Nós temos que, como cristãos, mudar esta mentalidade. Colocar Jesus no início de tudo, de todas as nossas decisões. E neste momento de crise, nesse momento de quarentena, neste momento de pandemia, neste momento de tantas informações desencontradas, nós temos que acreditar somente no Senhor. Ele sim, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção. E é neste sentimento que eu quero agora convidar a cada irmão, a cada irmã a orar, a elevar os pensamentos ao trono do Senhor e ali depositar os seus medos, as suas dúvidas, as suas aflições, as suas lágrimas. Vamos orar, agradecidos, porque até aqui Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem cuidado da Priscila, da sua filhinha Isabel. Ele tem cuidado do Jefferson, da Neuza Brandão. Ele tem cuidado da Almirene, da Bruna Melo. Ele tem cuidado da Cleusa,
Ele tem cuidado do Marcelo, Ele tem cuidado da Beth, Ele tem cuidado do Lúcio e de todos os seus familiares. Ele tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Se você pode, feche seus olhos agora e juntos vamos orar. Querido Deus, que o Senhor possa ser sempre o nosso refúgio, que possamos sempre descansar à sombra das tuas asas, à sombra das asas do Onipotente. Pai, não temos outro recurso além de ti. No Senhor podemos nos achegar, contar nossos segredos, contar nossas dúvidas, compartilhar os nossos medos, acreditar nos nossos sonhos. Porque cremos que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no início, no meio e no fim. Porque o Senhor é um Deus eterno. Por isso, Pai, cuide de nós. Não deixa, Pai, que fiquemos abatidos, desanimados, que venhamos a perder a nossa fé. Que possamos sempre acreditar que o Senhor está cuidando de nós. Que o Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós e que os seus propósitos não podem ser frustrados. Pai, opere na vida de cada um o teu querer, porque a tua vontade é melhor do que a nossa. Pai, seja ali com cada enfermo, com os enfermos da nossa igreja, com os enfermos de São Paulo, com os enfermos do mundo, Pai. Todos os enfermos que padecem desta pandemia, e também de outras enfermidades e males. Cuide, Pai, da mente, do físico, da alma. Cuide do espírito, Pai. Não deixe as nossas almas abatidas. Quando temos um familiar doente, adoecemos junto com ele, Pai. Por isso que cada familiar possa ter força junto do Senhor para atravessar momentos de enfermidade, momentos de crise, momentos de desemprego. Seja com a tua igreja, seja com o teu povo que clama pelo teu nome, seja com o teu povo que busca em ti segurança, que busca em ti proteção. Seja com cada mãe, com cada pai, com cada idoso, com cada criança, com cada jovem. Seja com cada esposo, com cada esposa, com cada filho, Pai. Seja também presente naquele lar em que há desavenças, em que não existe conversas, em que não existe diálogo, Pai. Que o teu Espírito Santo possa habitar no interior de cada coração. Que o teu Espírito Santo possa fazer morada em cada lar. Que cada um, neste momento que ora comigo, possa sentir a doce presença do teu Espírito Santo. Continue nos sustentando, nos guiando, nos protegendo, nos livrando e nos fortalecendo, perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas faltas, as nossas transgressões, nos fazendo mais que vencedores em nome de Jesus. Esta é a minha oração que faço no nome sobre todos os nomes, que faço no nome santo e amado de Jesus. Amém e amém. Fique agora com a pregação, que você possa ouvir com muito carinho a mensagem, deixa Deus falar contigo e que a mensagem caia como uma boa semente no coração e que encontre ali uma terra fértil para crescer, germinar, brotar e dar frutos. Boa noite, saúde amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora continuar o nosso estudo a respeito do mandamento encontrado na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 26, que fala: não provoquem uns aos outros. Vamos orar pedindo orientação de Deus para esse momento. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo nos ensine a Tua palavra, Deus, para que possamos guardá-la no nosso coração, para não pecar contra Ti, para que possamos, Senhor Deus, praticá-la todos os dias, de maneira a agradar ao Senhor, de maneira a termos um lugar no Teu reino, Deus, quando o Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar, Senhor Deus. Planta a Tua palavra no nosso coração, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você aí na sua casa, esteja sozinho com a sua família, junto comigo, nós dois temos o mesmo desafio hoje,
de falarmos sobre algumas aplicações práticas e bíblicas diante do mandamento de não provocarmos uns aos outros. E partimos do pressuposto de que a provocação é uma realidade na vida humana, e isso inclui também a igreja. Em Gálatas 5:26 eu menciono, da mesma maneira que pela manhã, e aqui na Nova Versão Internacional, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Essa presunção também pode ser interpretada como vanglória ou como orgulho. Neste texto, o que nós podemos perceber é que a provocação ela é irmã da presunção e da inveja. Sem o orgulho, sem a presunção e sem a inveja, a provocação não tem razão de ser. Se alguém está provocando, então essa é a sua motivação. O seu próprio orgulho, sua própria presunção, sua própria inveja. E é por causa disso que nós temos que tomar muito cuidado em relação à provocação na igreja. Porque aquilo que fazemos na casa do Senhor, aquilo que fazemos como casa do Senhor, não deve ser motivado pela nossa própria natureza pecaminosa. Eu falo isso qualidade de uma pessoa que tem natureza pecaminosa, alguém que já sentiu orgulho, presunção, vanglória e inveja. Já passei por esse sentimento de me achar melhor do que os outros, mas se essa é a minha motivação para estar em igreja, isso me coloca debaixo do juízo de Deus. E é por isso que a Bíblia diz: não provoque, não seja motivado pelo orgulho, não seja motivado pela inveja, não vale a pena. Eu quero explorar um exemplo bíblico a respeito de provocação que está lá no livro de Neemias, e é o exemplo, ora vejam só, de Neemias, lá no capítulo 6, e a gente lê todo o capítulo 6 de Neemias, porque todo ele está falando a respeito de um episódio de provocação. Neemias ele é provocado por Tobias e por Sambalate, e nós vamos ver como ele reage a essa provocação. E como consequência disso, como também nós podemos e devemos reagir. Neemias, então, capítulo 6, a partir do versículo 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando uma grande obra, ou ainda um grande projeto, e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta, escreve Neemias: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi,
diz Neemias, que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença, iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. É uma história, talvez uma leitura um pouco longa, mas na verdade ela é simples de entender. Neemias estava reconstruindo os muros da cidade santa e ele estava sendo provocado, intimidado, desafiado por estes homens aqui, Tobias, Sambalate e Gesem, o árabe. Essa provocação tinha o objetivo de desanimar Neemias e o povo, mas Neemias não caiu nessa. E aquilo que nós vamos pensar é como é que eu posso ser igual a Neemias? Como que eu posso ter essa determinação? Como é que eu posso ser resoluto como Neemias foi? De maneira a passar por situações nas quais eu estou sendo provocado, mas eu continuo fazendo aquilo que é certo. O primeiro ponto é que se nós queremos reagir como Neemias reagiu, nós temos que ser firmes. O versículo 4, Neemias diz o seguinte: eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Veja, Neemias, ele dá a mesma resposta, porque a provocação é a mesma. O objetivo desta provocação de Tobias, Sambalate, Gesem, o árabe, todos os homens que estavam com eles, era de tirar Neemias do seu propósito. Mas Neemias estava firme. Estava firme e a resposta dele era sempre a mesma: eu não vou cair nisso, eu não vou fazer o que você quer que eu faça. Por quê? Porque eu sei que você quer o meu mal. Tobias e Sambalate só queriam o mal de Neemias. Outro exemplo bíblico disso, que nós exploramos pela manhã, é o de Jesus. Jesus é firme quando Satanás o tenta no deserto. Por quê? Porque Jesus sabe, Satanás quer o meu mal. Por que eu vou dar ouvidos a alguém que quer o meu mal? Por que eu vou entrar nessa conversa? Não vou. Então Jesus somente cita a Escritura e Satanás, então, sai da presença dele. Isso nos lembra o texto de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, onde está escrito: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Portanto, seja firme. Se você quiser resistir à provocação como Neemias, seja firme. Não entre na conversa das pessoas que só querem o seu mal. O segundo ponto é: não dê ouvidos às mentiras. O versículo 8, veja como Neemias, aqui muito sábio, responde às invencionices de Sambalate e Gesem da seguinte maneira, no versículo 8 de Neemias 6. Eu lhe mandei essa resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Veja que Neemias aqui não está se defendendo, não está se justificando. Ele está apontando: isso é mentira. Isso é mentira. Quando alguém está provocando por causa do orgulho ferido, como o próprio texto de Neemias diz, por causa da vanglória, por causa da inveja, não é o seu papel como cristão, não é o meu papel como cristão, provar que aquela pessoa está errada. O nosso papel é expor a mentira, é falar: isso é mentira, isso não é verdade. Como o apóstolo Paulo também diz: eu não quero que alguém pense de mim mais do que em mim vê
ou o que de mim ouve. E todas as outras coisas são mentira. Quer continuar falando? Fale, eu não vou ouvir. E, na verdade, tem um exemplo bíblico que é o oposto disso. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 3 e 4, 2 Timóteo 4, 3 e 4, o apóstolo Paulo fala a respeito de pessoas que fazem isso com a verdade. Olham para a verdade e pensam, eu não vou ouvir isso, não quero saber, não vai entrar no meu coração. O texto diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E esse texto fala a respeito da igreja, num contexto de fim do mundo, o mundo vai acabando e a apostasia vai se manifestando, o anticristo aparece, muitos são enganados e trocam a verdade pela mentira. O que nós podemos aprender a respeito desse texto de 2 Timóteo, tanto quanto a respeito do texto de Neemias? Nós podemos aprender, ou eu posso fechar os meus ouvidos para a mentira, ou eu posso fechar os meus ouvidos para a verdade. Se alguém mente a respeito de mim e eu abro os meus ouvidos para aquilo, deixo aquela mentira entrar no meu coração, eu automaticamente estou fechando o meu coração para a verdade. Portanto, se alguém mente a respeito de você, entenda, é mentira. É mentira. Não dê ouvidos. Faça como Neemias e diga, isso é mentira. E ponto final, não se justifique, você tem mais o que fazer. Aquilo que é mentira simplesmente não faz parte do nosso dia a dia, como cristãos, como filhos de Deus. A terceira lição de Neemias está no versículo seguinte, no versículo 9, é: quando você é provocado, leva para Deus. Leve tudo para Deus, porque Deus te ouve. E Deus vai operar a justiça. Versículo 9 de Neemias, capítulo 6. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Temos que nos lembrar de que nós vamos lidar na nossa vida, tanto na igreja, quanto no trabalho, na escola, na faculdade, às vezes até mesmo na família. Vamos lidar com injustiça, com intimidação, com provocação, com vanglória, presunção e inveja, e tudo isso nos deve aproximar em vez de nos afastar de Deus. Ao sermos injustiçados, não podemos pensar, Deus me abandonou, Deus não está mais comigo, porque isso é mentira. Ao sermos injustiçados, devemos nos lembrar de Jesus, que foi injustiçado no nosso lugar, e nos aproximarmos dele. Veja quantos exemplos temos, e aqui são só alguns que eu estou citando, de pessoas que foram provocadas, injustiçadas, intimidadas, tiveram que lidar com inveja, com vanglória, com provocação, e se aproximaram de Deus como resultado disso. Davi diante de Saul, o apóstolo Paulo diante de Himeneu e Alexandre, Jó diante dos seus amigos, Jacó diante de Esaú, Ana diante de Penina, Jeremias diante do povo de Jerusalém, que não lhe dava ouvidos. Ainda tantos outros que, sendo intimidados, sendo injustiçados, se aproximaram de Deus. É isso que nós devemos fazer. Levar tudo para Deus, não trazer tudo para o nosso coração, mas lançar o nosso fardo sobre Jesus. Ele é manso, ele é humilde de coração e ele nos dará condições de suportar o fardo que ele nos dá. Nos dará descanso para as nossas almas. Todas essas situações aqui, totalmente diferentes. E os resultados também totalmente diferentes entre si. Mas a solução para cada uma dessas situações é levar tudo para Deus. Buscar paz e buscar descanso no Senhor. Buscar a justiça do Senhor. Buscar a Deus. Talvez o mais claro exemplo bíblico disso, de ser provocado e buscar ao Senhor
como resultado de Moisés em relação a Coré. Essa história está em Números, no capítulo 16, e fica o convite para você ler aí na sua casa, como mais uma lição dentro desse tema. Em Números 16, como Moisés reagiu à provocação de Coré. Mais um ponto a respeito de como Neemias reagiu à provocação. No versículo 11, Neemias diz: todavia eu lhe respondi a Semaías: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, não irei. Isso é muito interessante porque quando nós lidamos com a provocação, às vezes a nossa vontade é fugir. É ir embora, é largar tudo, desistir e se esconder e falar: quer saber, eu estou aqui fazendo o meu melhor para Deus, esse povo vem me encher e eu não quero mais saber disso. Eu vou embora, eu vou parar, eu vou largar tudo. Não é isso que devemos fazer. O exemplo de Neemias é de alguém que teve a oportunidade de desaparecer, de se esconder, mas ele não fez isso. Poderia ser mais fácil para Neemias simplesmente evitar toda essa provocação, mas ele não podia fazer isso e ainda liderar o povo. Muitas vezes a gente se depara com situações assim na nossa vida. A vontade de fugir, entrar numa caverna, nunca mais sair dela. Mas se nós agirmos assim, nós vamos parecer culpados diante da provocação. E pior, nós estaremos nos impedindo de viver os planos de Deus para a nossa vida. Porque o plano de Deus para Neemias é que ele reconstruísse os muros, não que ele se escondesse. Talvez você já tenha antes sonhado, talvez você tenha feito algo diante de Deus que você tinha certeza que era o certo. Mas em algum momento do caminho você desistiu por causa de uma provocação. Enterrou os sonhos e se escondeu numa caverna. Talvez isso já aconteceu com você. Com certeza já aconteceu comigo. Eu sei que eu já fiz isso. E não dá certo. Se você se esconde, quem perde é você. A provocação, quando ela entra no seu coração, ela brota como amargura e te torna uma pessoa inadequada para fazer, para operar à vontade os planos de Deus para a sua própria vida. O que eu tenho a dizer é o seguinte: não deixe que a provocação te leve a desistir da vida que Deus tem para você. Nós temos que combinar aqui. E se desistimos antes e se largamos mão de coisas boas, de coisas importantes, de coisas que Deus plantou no nosso coração, por causa de provocação, de inveja, de intimidações, vamos parar de fazer isso. Vamos voltar para o lugar onde o Senhor quer que estejamos, para realizar a obra que Ele colocou diante das nossas mãos. Seguindo também o exemplo do apóstolo Paulo, o texto citado também pela manhã, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12, Paulo diz: continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Paulo não para o que ele está fazendo por causa da provocação. Ele continua. E nós também devemos continuar. E o último ponto, e encerro falando a respeito disso, é que nós temos que saber em quem confiar. Lidar com provocações, lidar com intimidações, lidar com inveja, com vanglória, com presunção, não é fácil. Quando estamos sozinhos, é mais difícil ainda, porque sentimos que o mundo todo está contra nós. Mas, na verdade, Deus sempre tem alguém na nossa vida em quem nós podemos confiar. E Neemias também tinha essas pessoas. Nós seguimos aí um pouquinho, nós lemos o capítulo 6 inteiro, mas no comecinho do capítulo 7, nós vemos isso, versículos 1 e 2. Neemias 7, 1 e 2. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens.
Veja que Neemias ele usou a sua sabedoria, o seu discernimento dado por Deus, para saber em quem ele podia confiar. As palavras de Tobias e de Sambalate, as palavras dos provocadores, ele jogou fora. Não quis saber. Eu não vou ouvir isso. Isso é mentira. Mas aqui ele tem pessoas que são próximas dele, pessoas nas quais ele confia. É necessário que a provocação não manche o nosso coração de maneira a pensarmos, eu não posso confiar em ninguém. Porque a provocação ela pode machucar a nossa capacidade de confiar uns nos outros, especialmente quando acontece dentro de uma família, dentro de uma igreja. Mas se nós usarmos da mesma sabedoria e do mesmo discernimento que Neemias usou, ainda que feridos, nós poderemos enxergar as pessoas que temem a Deus. Pessoas como este Ananias, que temia a Deus e era um homem íntegro, um homem de confiança. Não é porque, meu irmão, você tem alguns inimigos que todos estão contra você. Há pessoas que temem a Deus. E se você teme a Deus, essa pessoa estará do seu lado. Porque vocês serão soldados no mesmo exército. Encerrando, eu gostaria de ler o Salmo 15, que fala a respeito dessa pessoa em quem nós podemos confiar. Essa pessoa que nós temos que ser. Essa pessoa que não dá ouvidos à impiedade, que não dá ouvidos à provocação. Uma pessoa que deposita a sua confiança somente no Senhor. Salmo 15 de Davi. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Que possamos não apenas encontrar as pessoas que são assim, mas que também possamos ser dessa maneira. Pessoas firmes, íntegras, justas e retas diante de Deus, que diante das provocações, das intimidações e das injustiças do mundo, não serão abalados. Graças a Deus pela sua palavra e que Deus abençoe a sua igreja. Esperança
confio em ti, eu confio, eu confio em ti, eu confio. Escudo e proteção, acima da razão, em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em ti eu posso confiar. Escudo e proteção, escudo e proteção, acima da razão, em ti eu posso confiar. Obrigado, Jesus. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em ti eu posso confiar. Nós confiamos em ti, declare: eu confio, eu confio, eu confio em ti, eu confio, eu confio em ti, eu confio, eu confio em ti, eu confio, confio em ti. Aleluia! Nós confiamos no nosso Deus que é poderoso e soberano sobre tudo e sobre todos. Tenha uma excelente semana. Obrigado por estar conosco nessa celebração mais uma vez. Que Deus abençoe, cuide de você e da sua família. Não deixe de nos acompanhar na programação que temos ao longo da semana. Nos encontramos na próxima semana.